Ó, vai começar, tá? Boa noite a todos os nossos internautas. Você que já chegou por aí, nós queremos cumprimentar você, desejar para você um feliz sábado, que Deus te abençoe, e nós estamos, assim, contentes de você poder estar conosco hoje à noite, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos aqui com vários internautas, olha, a gente mal abriu a sala, nós já temos aí vários amigos, amigas que estão chegando por aí. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos ter um estudo aqui muito agradável, muito gostoso. Nós estamos chegando ao final do trimestre. Passou tão rápido, né, gente? Esse trimestre passou tão rápido, apesar dos desafios que nós estamos vivendo aí desses últimos dias, nós chegamos aí à 12ª lição do trimestre. O trimestre, estudamos sobre o livro de Isaías, que fala aí sobre o consolo para o povo de Deus. Estamos na 12ª lição, e na semana que vem já vamos encerrar o trimestre, 13ª, e vamos encerrar o trimestre aí, esse primeiro trimestre de 2021, não é? Passou tão rápido, nós daqui a pouco, sem você perceber, nós já estamos no final do ano, hein? Daqui a pouco já estamos comemorando o novo Natal, chegando no Ano Novo, e a gente espera que esse ano seja um ano assim, que algumas coisas aconteçam, né? Especialmente na nossa vida espiritual, no nosso aprendizado e no nosso crescimento espiritual. Meu desafio para você é que, nesse próximo trimestre, você continue estudando a lição da Escola Sabatina, que você continue aí dedicando o estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. A lição já deve ter chegado para você, ou se não chegou, está chegando esses próximos dias aí. Se você não adquiriu a lição ainda, ou se você não fez assinatura, não é? Compra ela avulsa, vai no site aí da cpb.com.br, enfim, é importante que você esteja conectado com os assuntos da igreja, né? E você sabe que, de tempo em tempo, aí entre 8 e 10 anos, tudo que a gente estuda lá no teológico, quem fez faculdade de teologia sabe que entre 8 e 10 anos, estudando bem a lição da Escola Sabatina, é um curso praticamente de teologia, né? Nós estamos aqui recebendo gente aqui de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro. Todos sejam bem-vindos aí conosco nesta noite. Vamos dar um pouquinho hoje sobre o Desejar de Todas as Nações. Inclusive, eu trouxe até um livro aqui, ó. Esse aqui é o livro, não é? É um dos livros mais extraordinários que nós temos na coleção da Profetisa do Senhor, o que nós chamamos do Espírito de Profecia, a Profetisa. Ela inspiradamente escreveu esse livro aqui, o Desejar de Todas as Nações, e hoje é interessante que a lição ela vem exatamente com esse texto, tá bom? Mas antes de a gente começar, nós precisamos apresentar os nossos convidados. Hoje temos 2 colegas aqui de boa experiência, gente que já tem assim um tempo de obra, pastores experientes. Um trabalha na linha de frente na área evangelística e o outro trabalha uma de nossas escolas, como professor já há um bom tempo, como capelão. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem aqui para a gente. Vou pedir primeiro para aquele que tem um pouco mais de experiência, não é? O pastor Cidral. Pastor Cidral, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo da lição semanal, e dá aí as boas-vindas aos nossos internautas, a tua palavra inicial para eles aí, pastor. Oi, pastor César, a você que está conectado conosco na lição da Escola Sabatina, é muito bom poder estar com você aqui. É a primeira vez que eu estou participando nessa fase aqui do estudo da lição. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ari Celso Cidral, eu sou pastor há quase 30 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e trabalho com evangelismo há cerca de 22 anos, em várias associações. Trabalhei na Associação Sul-Paranaense, também na Paulista Sudoeste, aqui na Paulistana.
trabalhei em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, e nós estamos felizes por poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com cada um dos amigos que estão acessando aqui a nossa lição de Escola Sabatina na Associação Paulistana. Muito bom, pastor. Obrigado aí pela sua disposição de estar com a gente. Vocês estão vendo que o pastor Zé é um pastor assim, de grande experiência e, sem dúvida alguma, ele pode colaborar bastante com a gente aqui. O nosso outro convidado é o pastor Rogério Arraes. Ele é um pastor também com uma boa experiência aí, já tem um tempo no ministério. Se apresenta para a gente aí, pastor Rogério. Fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer aí. Tá joia. Obrigado, pastor César, pastor Cidral. É uma alegria estar com você, querido amigo, que ama estudar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério Arraes, eu sou pastor capelão do Colégio Adventista de São Roque, e aqui vai um abraço para todos os amigos, professores, funcionários dessa escola, e também por outras escolas que eu já passei. Passei pela escola de Campo Grande, Santo Amaro, Vila Alpina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também fui professor em Goiás, no IABC, e professor no NASP, em Engenheiro Coelho também. Então, sou formado há 15, 16 anos, e é uma alegria poder estar com vocês nessa noite, partilhando a palavra de Deus, estudando sobre esse tema tão importante, o desejado de todas as nações. Obrigado, pastor Rogério, pela sua presença. E antes de a gente fazer a oração, alguns perguntaram aqui do pastor Fernando. O pastor Fernando está bem, viu, gente? O pastor Fernando está bem, está com saúde. Ele tinha um compromisso hoje, aí ele pediu para que a gente, apenas hoje, a gente participasse aqui da coordenação da lição, mas acredito que na próxima sexta-feira à noite, próximo sábado, ele deve voltar e estar com a gente aí, comandando aqui mais uma vez o estudo da lição, tá bom? A gente não é o Fernando Iglesias aqui, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui, né? Pastor Cidral, o senhor pode começar com uma oração, por favor? Vamos orar então? Fecha teus olhos. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua presença, diante da tua palavra, para estudarmos, recapitularmos a lição de Escola Sabatina. Nós queremos pedir a luz do céu sobre cada um dos amigos que estão aqui conectados juntos. Pedimos que tu nos dê sabedoria e que seja um momento agradável ao teu lado. Mas oramos juntos também, Senhor Deus, pedindo a tua bênção sobre esse momento difícil que estamos atravessando em nosso país, os hospitais com suas lutas ali, pessoas sofrendo, e nós queremos pedir a tua mão sobre cada uma dessas pessoas, que teu Espírito, Senhor Deus, possa descer sobre esse momento tão delicado em que estamos vivendo aqui, Senhor. Que nossa voz possa ser ouvida diante do teu trono de graça, que tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nós estamos aqui, os nossos amigos já estão entrando aqui, boa noite a todos eles que já entraram, que estão entrando. Nós temos gente aqui do Paraná, aí, pastor Cidral, de onde você trabalhou, lá de Curitiba. Nós temos gente do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, Itaguaí, gente de todos os lugares aí do norte a sul do Brasil que estão participando com a gente hoje, tá bom? Bom, vamos à lição, senão a gente não consegue trabalhar um pouco mais abrangente o estudo dessa semana. Bem, essa semana nós estudamos, como já foi dito aqui, o tema é o desejar todas as nações, né? Eu acho que essa lição nos apresentou, assim, uma grande faceta do caráter de Jesus, do ministério de Jesus. E essa lição ela é cristocêntrica tremendamente, né? Do capítulo 59, 60 e 61 do livro de Isaías, nós encontramos a demonstração clara do efeito do evangelho na vida daquele que aceita Jesus como Senhor de sua vida, né? E aqui nós estudamos durante essa semana esse assunto cristocêntrico do Velho Testamento, que me parece que Isaías ele é o mais cristocêntrico dos profetas do Velho Testamento, né? O verso áureo, acho que é importante a gente lembrar disso, né? As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor de seu amanhecer. Ou seja, aqui nós encontramos as nações, elas se encaminham para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor de seu amanhecer. Ou seja, a iluminação, o evangelho ilumina aquelas nações, aquelas pessoas que buscam ao Senhor a cada dia de sua vida, tá bom? Nós vamos aí a lição vamos começar já na lição de domingo, e eu vou pedir para o pastor Cidral já começar aí na lição de domingo, pastor Cidral. Nós estamos sobre os efeitos do pecado.
Então fala pra gente aí, pastor, um pouquinho sobre esse assunto aí. Será que a graça ela é necessária mesmo em virtude do pecado? O pecado em relação à graça? Qual a saída que o pecador tem? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto aí, pastor. Vamos lá, então. O título da lição, Desejar Todas as Nações, essa expressão, até o livro que o pastor César mostrou, ela é tirada do livro de Ageu, o capítulo 2, o verso 7. Lá diz assim: abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá e encherei a sua casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Ageu fala sobre Jesus Cristo vindo como um grande desejado de todas as nações. Mas na lição de domingo, quando fala sobre os efeitos do pecado, no capítulo 59 do livro de Isaías, vem descrevendo ali o povo de Israel, fazendo como que uma conjectura com Deus, dizendo, por que jejuamos? Tu não nos nota, né? E eles estão ali como que no livro do profeta Isaías clamando, por que Deus não ouve se a gente está jejuando, né? Por que ele não nos ouve se nós estamos tentando buscá-lo? E essa é uma pergunta, como? Por quê? O Senhor não se importa conosco? E o próprio profeta traz a resposta lá no capítulo 59. Você pode observar, e ele traz a seguinte resposta. Por quê? Porque o pecado faz separação entre vós e Deus. Entre vocês e Deus existe uma lacuna. E essa lacuna, essa separação é o pecado. A separação que o pecado traz. Não adiantava de nada jejuar, buscar, se não abandonasse o pecado. Isaías chama a atenção, a separação que o pecado traz. E então a lição descreve aquele acontecimento do livro de Gênesis, né? Logo depois da criação, quando Adão e Eva se separam de Deus. Separam de Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Nós conhecemos bem a história, né? Na viração do dia, Deus vinha ao Jardim do Éden. Deus vinha conversar com Adão e Eva. E Deus tinha pedido, Deus tinha mostrado que eles não deveriam se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se um dia comesse dessa árvore, eles iriam pecar. E você conhece toda a história que tem por trás, quando Satanás, na forma de uma serpente, atrai a Eva come, leva para o seu esposo comer. E agora, na viração do dia, você pode imaginar, Deus vem na viração do dia para conversar com eles. E o pecado, então, traz a separação. Por causa do pecado de Adão e Eva, eles separam-se de Deus. Eu gosto de pensar, quando falo sobre essa questão aqui, e a lição descreve bem essa questão de Gênesis, capítulo 3, verso 8, né? Depois do pecado, Adão e Eva buscam se esconder da presença de Deus. Deus vem na viração do dia. Eu gosto de pensar que o pecado, nessa situação, ele nos separa das três coisas mais importantes. Pastor Rogério, Pastor César, amigos, as três coisas mais importantes da nossa vida. Vamos pensar um pouquinho junto aqui. Deus vem na viração do dia. E Adão e Eva desaparecem, somem, tentam esconder-se. Você conhece, então, há muitas alegorias atrás de uma árvore, folhas, aquela coisa toda. E Deus, então, o chama. O homem peca e Deus sempre vai atrás. O pecado nos separa das três coisas mais importantes da nossa vida. Primeiro, de Deus. Deus vai e eles escondem-se. O pecado primeiro nos separa de Deus. Aí eles se aproximam de Deus. Deus chama eles apesar do pecado, né? E quando eles se aproximam de Deus, o que diz Adão? A mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Então o pecado nos separa da segunda coisa mais importante, das pessoas que nós amamos. Primeiro eles se escondem de Deus. Agora quando Deus chama, Adão diz, a mulher. Então eles têm uma separação entre eles ali. O pecado nos separa de Deus e das pessoas que nós mais amamos. E aí Deus conversa com eles, vocês conhecem toda a história, e Deus diz, vocês são pó e vocês vão tornar ao pó. Então o pecado nos separa da terceira coisa mais importante, da nossa própria vida. As três coisas mais importantes. E olha como a sequência é essa mesmo. Eu sou pai, tenho 2 filhos. E se eu tivesse que enfrentar uma situação em que tivesse que escolher entre a minha vida e a vida dos meus filhos, eu preferia que meus filhos vivessem do que eu. Então, nem mesmo as pessoas que nós amamos são menos importantes do que aquilo que nós temos, que é a nossa própria vida. Então, o pecado nos separa primeiro de Deus, depois das pessoas que nós amamos e depois da nossa própria vida. Nem a nossa própria vida é tão importante quanto as pessoas que nós amamos. As pessoas que nós amamos não podem ser mais importantes do que nosso próprio Deus. Então, a lição faz esse esclarecimento. O efeito do pecado. Por que o povo de Israel estava reclamando com Deus? Reclamando que jejuavam e faziam tantas coisas, Deus parece que não ouviam. Porque o profeta responde, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Então você diz o seguinte, pastor, o pecado é um abismo, né?
No abismo. O pecado é um abismo. E esse abismo, a ponte para esse abismo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Os efeitos do pecado sobre nós é um afastamento, uma fuga, não é? E quem resgata o ser humano, quem resgata cada um de nós, é a pessoa de Jesus Cristo, é a sua graça, né? Sabe que a graça, ela foi necessária por causa do pecado. Porque se não houvesse pecado, não seria de graça. Sim. Então, a graça de Jesus Cristo a nós é uma dádiva em virtude da separação que o pecado causou em nossa vida. Pastor Rogério, me fala o seguinte, me diga um pouquinho aí sobre a lição da segunda-feira, qual foi a tua visão aí, alguma coisa talvez que o pastor Cidral falou, ou você quer completar alguma coisa aí que você pode somar conosco aí? Tá joia. Bom, o texto de Isaías ele é muito rico porque ele faz links, né, ou pontes com vários outros pensamentos bíblicos. Né, e a gente pode extrair aí uma riqueza de ideias, de pensamentos. É um livro muito rico em imagens, em ilustrações, e a gente percebe aqui um momento muito crítico do povo de Deus. Essa mensagem é direcionada primeiramente para o povo de Deus. Então, quando a gente percebe o quadro que Isaías ele vai descrevendo, é um quadro muito desesperador. Por quê? No capítulo 59, diz ali, ninguém há que clama pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam naquilo que é nulo, andam falando mentira, concebem o mal, dão à luz a iniquidade. Os seus pés correm para o mal. Então, aquele povo que foi um povo separado por Deus para abençoar as nações, agora estava recebendo, sendo trevas, né? Recebendo o juízo de Deus, recebendo uma exortação de Deus, Deus procurando chamá-los e mostrar o quadro deles. Um povo que se exaltava, se vangloriava dos seus feitos, mas que, se fosse olhar para dentro de si, veria iniquidade, pecado, maldade. No capítulo 58, a gente percebe que a falta de compaixão para com as pessoas, tanto que Deus pede para que o povo, novamente, faça obras de caridade, ajude o próximo, estenda a mão ao necessitado, não se esconda. Então Deus ele chama o povo para uma realidade onde eles estavam ignorando o seu próximo, ignorando as pessoas ao seu redor, cometendo injustiças sociais. E isso remete muito, se você der uma olhadinha em Provérbios ele começa dizendo que como que a sabedoria personificada ela está gritando pelas ruas para ver se alguém está querendo dar ouvidos a ela. Mas aí a gente percebe que ninguém está afim de ouvir a sabedoria. E aí, qual é a consequência disso? A consequência do pecado. O pecado ele nos afasta tanto de Deus que a gente para de ouvir. E daí, o próprio texto de Provérbios 1:28 diz assim, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não irão me achar. Então, veja, em algum momento, Deus, ele como que ignora o povo. Ele trata o povo da maneira como ele está sendo tratado, para que eles sintam a sua realidade, para que eles sintam a sua pobreza, e o procure, o busque. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele é o desejado de todas as nações. Jesus, todos nós temos um vazio interno, né? Eclesiastes vai dizer isso, né? Que Deus colocou a eternidade no coração, que só Deus pode preencher. Então, quando Deus ignora o povo, para que o povo pudesse sentir esse vazio dentro de si e pudesse se arrepender, se voltar para este Deus. Muito bom. Então, ficou claro para a gente que os efeitos do pecado, eles nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Nós que nos afastamos de Deus em virtude do pecado. As consequências do pecado, a dor que o pecado causa. O pastor Cidral falou aqui os 3 exemplos, né? Deus, pessoas que amamos e a própria vida. Os três exemplos que ele deu para a gente aí. Agora é o seguinte, baseado num quadro desse, existe esperança?
ainda existe esperança? A lição de segunda-feira, ela fala um pouquinho sobre isso para a gente, né? Quantos de nós pecamos? Você vê que esse é um desafio, né? A Bíblia apresenta para a gente, se todos pecaram, e a Bíblia reitera isso várias vezes para nós, né? Todos nós carecemos de uma esperança, todos nós carecemos de um perdão, de uma graça. Então, pastor Rogério, agora começa contigo aí, né? Fala um pouquinho para a gente o seguinte, qual é a esperança que nós temos, baseado no que nós já vimos até agora, o efeito do pecado, e qual é a esperança que nós temos diante do quadro de uma perdição do que a gente vê dos efeitos do pecado. Muito bem. Bom, a lição de segunda, ela começa com uma pergunta, né? Quem é perdoado? Quem é perdoado? Então, é fácil responder a pergunta, quantos pecaram? Porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. É o que Romanos vai nos trazer. Romanos 3, na verdade, ele cita também Isaías, né? Ele vai citar Isaías 59. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 3. Gostaria que você... eu acho que esse texto é importante, é um ponto-chave da lição, esse Romanos capítulo 3. Exatamente. Então veja, Romanos 3, a partir do verso 10, ele vai dizer, não há justo nenhum sequer. E ele vai repetir tudo lá o que Isaías 59, ele diz. E ele vai dizer o seguinte, tanto o judeu quanto o gentil não tem esperança. O judeu tem alguma vantagem? Sim, ele tem uma vantagem. Por quê? Ele recebeu os oráculos de Deus, ele recebeu as mensagens, a palavra de Deus. Só que, da mesma forma, ele se comportou tão mal quanto o gentil, até pior, em alguns momentos da história. Então, ele tem mais responsabilidade que o gentil, porque ele tem os oráculos, ele tem a palavra de Deus, teve os profetas, mas rejeitou a luz. E o livro de Isaías, ele vai fazendo esse contraste, né, de luz, trevas, prisão, libertação, ele vai fazendo todo esse jogo de palavras, né? E no verso 20 ele diz assim, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí, no verso 21 diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, só há um meio de salvação. O meio é pela fé, que opera, a lição falou, foi bem clara aqui, que opera pelo amor. Então, é uma fé que opera pelo amor a este Deus que nos salvou, que deu a sua vida, se entregou. Então, é por meio dessa fé, se agarrando aos méritos de Jesus. A lição de sábado, ela trouxe um parágrafo bonito de Ellen White, que ela diz assim, olha, não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. A nossa dificuldade, muitas vezes, é olharmos para nós e esquecemos que temos um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e méritos nos salvam. A graça de Cristo é a nossa única esperança e salvação. Muito bom. Tentamos tentar ser bonzinhos para apresentar alguma coisa perante Deus. Agora, lembrando diante de Deus. Lembrando sempre o seguinte. Nos méritos. Muito bom. Lembrando sempre o seguinte, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, mediante a fé, para então obedecermos os seus mandamentos. Mas quem salva a gente é a graça. Pastor Cidral, dá um panorama para a gente aí existe esperança diante de um quadro tão aterrador como o pecado que nos separa de Deus? Existe alguma esperança para isso, não? Eu achei algo fantástico na lição, na parte de segunda-feira, em que o autor diz assim, todos, portanto, todos somos pecadores. E ele diz assim, portanto, a redenção não está fundamentada na falta de pecado. Todos somos pecadores. A redenção está fundamentada no perdão. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque coloca todos nós diante do pé da cruz de Cristo e na certeza de que é no perdão de Jesus Cristo que todos os pecadores, todos, poderão encontrar a salvação.
Então, a salvação não está baseada em alguém ser melhor ou ser pior. A salvação está baseada no perdão e na graça de Jesus Cristo. Todos pecaram, todos carecem o quê? Da graça de Jesus Cristo. E é interessante, né? O autor, ele vem assim dizendo, muitas pessoas pensam que no juízo a pergunta vai ser, quem pecou? Rapaz, esse aqui me chamou a atenção, gostei dessa parte da lição. No juízo a pergunta não é quem pecou, a pergunta é quem foi perdoado. Por quê? Todos pecamos. E é na graça de Jesus Cristo que encontramos esse ponto-chave para a nossa salvação. A graça, é só a graça, porque nós não merecemos, nós estamos destituídos por causa do pecado. O pecado, como o pastor César perguntou, causa uma separação. Veja, desde a criação, volta um pouquinho o pensamento. O homem pecou. E agora, quem vem atrás? O perdão. Quem vem atrás? Jesus. Ele é o perdão. Ele é a ponte, como disse o pastor César ali no começo. Então, o autor é muito feliz em colocar isso aqui. Muitos pensam que a pergunta do juiz é quem pecou. Não, a pergunta é quem aceitou o perdão. Amigo, não importa quão longe você tenha ido. Ellen White tem a expressão, ninguém foi tão longe, ninguém caiu tão fundo que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo. A graça salvadora de Jesus Cristo. Pastor, talvez nem todos lhe conheçam aqui, né? O pastor Cidral, ele é evangelista. Eu imagino assim que na sua série de evangelismo, você deve ver muitas pessoas que recebem o perdão, aceitam o perdão e a vida é transformada, não? Com certeza, pastor. Diante do trabalho que a gente faz junto com as pessoas todos os dias, né? Transformações que acontecem, assim como aconteceu na nossa vida, né? Cada um de nós, em um momento especial, um encontro com Deus e agora caminhar nessa vida de busca pelo perdão, sendo ainda pecador, mas salvo pela graça de Jesus Cristo. Ao longo do ministério, fazendo apelos, pessoas que vieram viciadas, com costumes diferentes, com situações em desespero, e o Senhor e a graça salvadora de Jesus Cristo, o perdão alcançando essas pessoas e transformando. Sabe por quê? Porque isso acontece no coração, porque isso acontece mediante a impressão do Espírito, né? Por isso que Jesus Cristo, quando foi ao céu, disse, eu vou ao Pai, mas vou deixar o Consolador para quê? Para que ele conduza você a toda a palavra, para que conduza essas pessoas que nós temos encontrado ao longo da vida, como você tem dado estudos bíblicos a tantas pessoas, né? Aliás, né, pastor? Cada um de nós levando um estudo bíblico para alguém, né? Você que está estudando a Bíblia aí, aproveite esse momento, sabe? Tem tantas pessoas desesperadas que você pode, pelas redes sociais, levar esse evangelho, salvar pessoas. Eu trabalhei durante muitos anos dentro de uma tenda, onde viam pessoas de todos os tipos que você possa imaginar, mas você tem um acesso todo especial de levar esse evangelho a outras pessoas. Pastor Rogério. Jesus Cristo transformando pessoas, mas nós somos chamados para ser a luz, que vai chegar na lição, essa parte lá. Né? Nós não temos luz própria, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, mas é a luz de Jesus no nosso coração que pode iluminar o coração de outras pessoas e dar um novo caminho a essas pessoas. Você vê o seguinte, ó, tem uma irmã que pergunta aqui, nós temos aqui no chat, Pastor Rogério, a sua mãe está aqui, viu, Pastor Rogério? Diz que você é o camarada, dos três aqui, ela tem preferência por você, é sua mãe. Mas vai o abraço lá, né? Porque essa aí é uma ajudadora na igreja, né? A irmã Ângela está aqui, ela diz que o pastor Cidral foi chefe quando fui pastor dela. Então, ela está aqui, o pastor Cidral foi pastor dela no NASP, eu fui pastor dela em Valinhos, e o filho dela, tá aí, ó, não é? Muito ela bom. Não podia faltar, né? Não podia faltar. E ela traz uma companhia grande com ela, viu? Tá certo. Um abraço, irmã. Aqui é o seguinte, a pessoa pergunta aqui, pastor. O propósito... Deixa eu voltar aqui, porque subiu aqui. Deixa eu só voltar. Ela faz uma colocação aqui. Eu queria ver se vocês concordam com essa colocação que nossos irmãos aqui estão aqui no chat conversando comigo, não é? E ela fez uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, o propósito da lei é mostrar onde pecamos? Exatamente. Exatamente. O propósito da lei é mostrar onde nós pecamos? Exatamente. Sim. Ela funciona como um espelho, né? A Bíblia compara aí a lei a algumas coisas. Mas é interessante porque o Romanos ele continua explorando, né, a questão da lei e da graça. Romanos 6, ela diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
fala de modo algum. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus por meio da fé, nós também fazemos um compromisso com Ele. Esse compromisso envolve obediência. E onde que nós vamos ver o que Ele requer de nós, o que Ele espera de nós? É na sua lei. Romanos 6:17, eu quero dizer aqui, ler para vocês, Romanos 6:17 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então agora nós somos não mais escravos do pecado, mas servos da justiça, ou seja, um compromisso de praticar boas obras, não para ser salvos, mas agora como resultado, como expressão da nossa fidelidade, nosso compromisso para com Deus. Muito bom, você vê. Primeiro que nós vimos aqui que o pecado nos afastou do céu. O pecado nos afasta de Deus. Mas a Bíblia apresenta para a gente que existe ainda a esperança. Nós encontramos aqui que a esperança é a graça de Jesus Cristo para nós, sermos perdoados, sermos restituídos como filhos e filhas de Deus, né? E o perdão está disponível para todos nós aí. E aí na lição de terça-feira, diz que Deus faz um apelo universal para a gente. Ele faz um convite para a gente. Entre nós três aqui, o especialista em apelo aqui é o pastor Cidral, né, pastor Rogério? O pastor Cidral, ele é especialista nesse assunto de fazer um apelo espiritual às pessoas para... É o Isaías moderno, né? É Isaías moderno. Pastor Cidral, introduz o assunto para a gente aí sobre Isaías capítulo 60, nós estudamos aí o verso 1 e o verso 2, onde fala para a gente nos dispor para resplandecer a nossa luz. Fala um pouco para nós sobre esse assunto aí, pastor. Então, o capítulo 60 descreve um povo que tinha vindo do exílio, né? E que estava ali, essa descrição é uma imagem de um povo que deveria mostrar, ao ter vindo do exílio, mostrar a luz do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Israel deveria ser o centro espiritual para todas as nações, né? Hoje, quando falamos sobre a pregação do Evangelho, o mandato de Jesus Cristo ir a todo mundo pregar o Evangelho, né? A mensagem a todo mundo, ir a todo mundo. Mas o centro das atenções espirituais deveria ser o povo de Israel, a cidade de Jerusalém. Eles deveriam refletir para que as pessoas e as nações pudessem conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a verdade da palavra de Deus através do Deus grandioso apresentado por Israel. A libertação do exílio é como que um reflexo da libertação do pecado. Eles sendo libertos do exílio, agora reconstituindo e estabelecendo novamente a nação e estabelecendo o reino de Israel e Jerusalém, eles deveriam refletir a verdade da palavra de Deus, a luz da verdade da palavra de Deus. E um reflexo de libertação do pecado. Tá? A nação deveria ser um apelo ao coração das pessoas para elas se achegarem ao Deus de Israel. Eu gosto quando a gente canta a música Deus de Israel, lembra dessa música? Cristo Jesus, né? Deus de Israel deveria ser conhecido pela nação. Agora, nós somos o Israel espiritual que devemos pregar o evangelho e ir a todo mundo, né? No hebraico, a lição fala bem isso, né? Que essas pessoas são chamadas, no singular ali é feminino, mas para as pessoas, cada um de nós refletir. Portanto, o povo deveria ser aquele povo que refletisse a verdade da palavra de Deus. Nós somos esse Sião, nós somos esse Israel de hoje. Então, o povo ele deveria ser uma bênção àqueles que estavam ao redor deles. Eles deveriam ser aquela luz, não é? Então, a luz brilha através de nós, correto? Nós não temos luz própria, né? Isso, então a luz... Nós refletimos a luz de Deus. Ela brilha através de nós, quer dizer, nós refletimos aquilo que Deus implanta em nós, que Deus impressione em nós, para que nós sejamos um instrumento nas mãos dele. Lembrando que é através de nós, né, pastor? Pastor Rogério e pastor Cidral, é através de nós. E essa é uma frase muito importante para nós aqui, que estamos estudando a palavra de Deus, né? Deus quer usar a cada um de nós, e através de nós, essa luz vai chegar a muitas pessoas. Pastor? Pois não, pastor Rogério?
em Isaías, a gente vê o ideal de Deus para tanto o povo de Israel quanto para a igreja, que assume, a partir do momento que Israel ele falha como aquele instrumento de Deus, o canal de Deus. Então a igreja agora tem um papel de resplandecer, sair ao mundo, né? Mas o ideal de Deus para a nação, olha só, primeiramente, a Bíblia apresenta, essa nação deveria ter uma santidade de caráter, se parecer ser amoroso, bondoso como Deus é. Deveria ter bênçãos na área da saúde. As doenças do Egito não deveriam estar no povo de Deus. Deveriam ter um intelecto, sabedoria, e Salomão é um exemplo claro disso. Não é? Habilidade agropecuária, devia ser uma nação próspera, fértil, se seguissem as recomendações de Deus, fossem obedientes. Teriam também perícia profissional superior. Os povos da nação ao redor chamariam e contratariam os profissionais de Israel. E também teriam uma grandeza nacional, mais ou menos aquilo que Davi e Salomão tiveram. Mas o que se tornou essa nação? O que se tornou essa nação? Ela se tornou uma nação idólatra, uma nação que praticava injustiça social, quebrava a lei de Deus, inclusive o sábado, fez aliança com outros povos. Isaías fez exortações contra Israel flertar, ou Judá flertar com o Egito, ora com o sul, e ora com a Assíria, para guerrear contra os seus inimigos, e casamentos pagãos. Então, o que aconteceu com essa nação que deveria representar a Deus? Eles foram decaindo espiritualmente e também foram enfraquecendo o seu poderio também como nação, ao ponto de irem para o exílio. E agora, então, Isaías, ele já profetiza o resgate dessa nação. Então, resplandece, né? O que ele diz ali, Isaías 61:2, desculpa, 61, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui a gente vê o mesmo milagre que Deus fez na criação, ao trazer luz para um lugar cheio de trevas. Deus iria novamente utilizar o seu canal, o seu povo, como instrumento para brilhar. Então, o acordo que Deus fez um dia lá com Abraão, Isaac e Jacó, para abençoar todas as nações da terra, novamente estaria sendo restabelecido ali após o exílio. Então, isso é fantástico para a gente também, porque Deus tem um propósito de abençoar o mundo, mas ele abençoa através dos seus canais, dos seus instrumentos. Muito bom. Então, nós somos o canal de bênçãos de Deus à história desse mundo, né? Nós somos instrumentos de Deus e, através de nós, a luz de Jesus vai brilhar, né? Nós temos aqui algumas pessoas se apresentando por aqui. A Ruth de Moraes da Cruz, ela é de São Roque. Ela dá uma boa noite para vocês aqui e diz que ela está conseguindo entender, ela está muito animada com as explicações que vocês estão dando aí para a gente, tá bom? A irmã Luciana Machado, ela diz assim: somos abençoados por Deus e devemos ser e levar bênçãos a todas as pessoas. É isso mesmo, irmã Luciana. Pela bênção que temos recebido de Deus, o nosso desafio é levar que essas bênçãos também, assim como Abraão, né? Abraão recebeu o desafio de Deus: você deve ser uma bênção, por onde você passar tem que ser uma bênção. E assim também devemos nós também sermos, né, irmã Luciana? A Josefina Alves de Souza, ela diz assim: Jesus confirmou, eu sou a luz do mundo. Ou seja, essa confirmação de que nós somos luzes, ela vem da expressão do que Jesus apresentou para a gente, né? Bom, Jesus ele faz uma declaração lá no Novo Testamento, que vocês sabem, no livro de Lucas, no capítulo 4, quando ele estava numa sinagoga, ele pegou a Bíblia, né? E ele leu algumas características que ele iria operar, que ele iria realizar, e era o ano aceitável do Senhor, ou seja, era o momento em que ele estava ajudando os necessitados, curando os doentes, trazendo visão aos cegos.
E aí, na lição de quarta-feira, fala aí sobre o ano aceitável do Senhor. Fala um pouquinho sobre o Messias, sobre o ungido. Então, pastor Cidral, o que o senhor tem para dizer para a gente aí sobre essa conexão do livro de Isaías 61 com Lucas 4 ali? Fala para nós um pouquinho. Interessante. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando descreve Jesus Cristo ali, recebendo o livro do profeta Isaías e pregando, ou lendo, ele está lendo aquela profecia de si próprio, certo? Ele tinha passado pelo deserto da tentação, tinha enfrentado todas aquelas batalhas para que pudesse começar o seu ministério. Estava começando o ministério. E ao ler ali aquele texto, lógico que os judeus da sinagoga compreendiam, conheciam aquele texto. Só que Jesus Cristo vem ali apresentar a primeira parte do texto, quando ele vem identificar-se com o texto de Isaías, dizendo que ele está ali, enviou para restaurar, né, os corações, para proclamar a libertação aos cativos, né, abrir as prisões, né, apresentar o ano aceitável do Senhor. Ele está apresentando ali o início do seu ministério. A primeira fase, a pregação do Evangelho. No entanto, como os judeus conheciam o texto, eles esperavam, sabe o quê? A segunda parte. Né? O dia do Senhor. Que vem, dia da vingança. O abrasivo de Malaquias. Né? Então, Jesus apresenta essa primeira parte, mas eles queriam era a segunda parte. Jesus veio primeiro agora dar a abertura à salvação. Então, o ano aceitável é o início do ministério de Jesus Cristo. Quando, assim também, no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo está pregando ali o seu sermão da montanha, e os discípulos estavam esperando o quê? Não que Jesus Cristo dissesse que quem desse um lado do rosto para receber um tapa, também deveria dar o outro lado do rosto para receber outro tapa. Eles queriam um Jesus bélico. Eles estavam esperando um Messias que viesse ali de forma bélica para libertar eles do jugo romano, daquela situação política, quando, na verdade, Jesus Cristo veio para trazer o quê? O ano aceitável como sendo o início do seu ministério, abrindo as portas da salvação, da misericórdia. E ele descreve, né, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Significa o quê? Um Messias que veio trazer libertação espiritual, não libertação física. Libertação física, não a libertação da presença do pecado ainda, mas sim do poder. Da presença um dia vai trazer, e é a outra parte da lição que nós vamos estudar. Mas ele veio trazer a libertação do poder do pecado, dos cravos do pecado. Era isso que ele queria apresentar através do ano aceitável, o início do seu ministério. Pastor Rogério, o senhor manja um pouquinho desse assunto do ano do jubileu? Chegou a dar uma olhada nesse assunto? Pode falar. Sim. A lição compara, né, esse ano aceitável do Senhor, né? Ok? Deixa eu só, antes de entrar no ano jubileu, deixa eu só comentar a respeito dessa questão da pregação de Jesus em Nazaré. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Deu uma travadinha aí a sua internet, né? Tá jóia. Tá. Ok, tá bom. Então, veja só, eu fico me perguntando por que as pessoas ali em Nazaré pegaram pedras para tirar em Jesus quando ele pregou esse sermão de Isaías. Uma das razões é porque o pastor Cidral já comentou aí. Eles esperavam um libertador, alguém que trouxesse a vingança. Mas outro aspecto também é porque Jesus ele apresenta aqui a necessidade de todo ser humano. Ele diz assim, pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. O primeiro passo para nós sermos libertos é reconhecermos que nós carecemos, que somos pobres. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Então cai por terra todo o orgulho nacional de ser uma nação exaltada sobre todas as outras, simplesmente para se vangloriar. Então, a primeira necessidade do ser humano era reconhecer. E veja, uma cidade de Nazaré, que a Bíblia descreve como uma cidade ímpia, né? Jesus cresceu ali, eles não estavam reconhecendo a sua necessidade de mudança interna. Isso nos remete também à igreja de Laodiceia. Né? Quando Jesus ele se apresenta para essa igreja,
Ele não traz nenhum elogio, mas ele fala: vocês são miseráveis, pobres, cegos, estão nus. Então, a primeira necessidade para a igreja é reconhecer a sua pobreza, a sua falta da glória de Deus, reconhecer que precisa crescer em graça, crescer no conhecimento de Jesus. E foi por isso que quase que apedrejaram a Jesus. Não fossem os anjos, né, o protegerem e o retirarem dali. E aí Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, Isaías, ele apresenta Jesus como sendo o Salvador, o servo, como sendo rico em perdoar. Então, Deus é que traz essa riqueza. Né? O pastor Cidral citou lá Ageu, né, o desejado de todas as nações. Quando eles inauguraram o templo, a glória do segundo templo, ela não estava tão grandiosa. E as pessoas estavam chorando, porque tinham contemplado, alguns tinham visto a glória antiga do templo de Salomão. Mas Deus avisa Ageu, dizendo: não, essa glória do segundo templo será maior. Como será maior? Porque lá estará a presença do desejado de todas as nações. E ele vem o quê? Trazer o ano aceitável do Senhor, o tempo de graça, o tempo de salvação. Já prefigurado lá no jubileu, quando a cada 50 anos era tocada uma trombeta, e as pessoas que tinham sido feitas escravas por conta de dívidas, ou tinham vendido as suas propriedades, eram libertas. Mas mais do que isso, apresenta também algo que era parecido com os reis antigos, que no ano inicial, nos primeiros anos do seu reinado, eles eximiam todos os moradores das dívidas, perdoavam as dívidas. Então, Deus está também propondo a cada um de nós o perdão das dívidas, antes que venha, e aí a gente deve passar aí para o próximo tópico, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Né? Você sabe que esse assunto do jubileu era assim, era algo extraordinário lá para o povo de Deus, né? O povo de Israel. E 3 coisas aconteciam nesse momento. A cada 50 anos, três coisas aconteciam. Primeiro, liberdade incondicional para todo escravo hebreu. Ou seja, eles estariam livres. A menos que eles quisessem ficar na casa do patrão ainda, tal, eles poderiam ficar, não é? Aí havia um novo contrato, mas eles tinham liberdade incondicional para todo escravo hebreu. Segundo, a devolução de todos os campos dos seus proprietários originais. Imagina que eles receberiam tudo novamente que haviam vendido ou haviam perdido, né? E terceiro, abstenção de qualquer trabalho agrícola, ou seja, a terra ficaria livre por um tempo de plantar e tal, quer dizer, os agricultores teriam, e também aqueles que plantavam teriam ali aquele ano de liberdade. Então, na verdade, o jubileu, esse ano aceitável do Senhor, era um ano de liberdade, né? Ou seja, quando Jesus veio, ele veio trazer liberdade para as pessoas, porque estavam cativos, estavam presos. O ano aceitável do Senhor, ou seja, quando Jesus começou o seu ministério, ele, como diz o texto bíblico, né, ele começou a curar os quebrantados de coração, proclamou libertação aos cativos, pôs em liberdade os algemados e começou a pregar o ano aceitável, ou seja, a vinda e a presença já do Messias, que era o próprio ungido, né? Baseado nisso, é o seguinte, mas havia um fato que Lucas, ele não fez menção. Lá quando ele leu, vocês lembram, quando ele levantou na sinagoga, ele leu o texto de Isaías 61, lá em Lucas capítulo 4, do verso 16 a 21, ele leu, mas teve uma porção que ele não leu. Teve um detalhe que ele não leu lá. Qual foi? Falam para mim aí. Qual dos dois quer falar aí? A pegadinha. Ele não leu o detalhe da vingança, né? Isso. Porque não era o momento. O momento era inaugurar o ministério. O momento era inaugurar o ano aceitável, a libertação. Ele estava pregando essa parte do jubileu, a libertação dos cativos, né? E aí ele entrega, quando você vai àquela cena ali na sinagoga, é interessante, ele devolve, nessa parte, ele devolve
agora a leitura de Isaías, né, ao sacerdote, e pronto. Foi isso que causou um impacto muito grande, talvez na cabeça dos judeus ali, porque eles esperavam um Messias, como eu disse da outra vez, bélico, que viesse para reuni-los para uma grande batalha, uma grande guerra agora. Quando ele veio como misericordioso, como aquele que veio para libertar, para trazer paz de espírito, para pregar uma novidade de vida. A pregação do evangelho é todo mundo. Então, pastor, assim, o ano aceitável seria a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. E o dia da vingança seria, então, não digo vingança, mas a resolução do problema, né? A resolução do problema do pecado. O acerto de contas. Então, seria na segunda vinda de Jesus. Então, a primeira vinda foi o ano aceitável do Senhor. Aceitável. E na segunda vinda de Jesus, então, vai ser o dia da vingança. Ele não leu esse texto, porque esse texto o complemento desse texto será por ocasião da segunda vinda de Jesus. Exatamente. Pastor Rogério? Desculpa, pastor Cidral, quer falar mais alguma coisa, Cidral? Então, veja que o que precisava... Isaías... Só um pouquinho, Rogério, só um pouquinho, pastor. O Cidral, completa aí para nós. O que o povo de então precisava compreender era o Messias que eles estavam aguardando, não era o Messias que viria agora para o fim dos tempos, mas sim para iniciar um novo ministério, né? Para a pregação do evangelho poder alcançar a todo mundo, para dizer o quê? Todo aquele que vier a Jesus, é nele que vai encontrar a salvação, né? Todos carecem de um Salvador. Muito bom. Pastor Rogério? Mesmo. Já no início de Isaías, esse dia do Senhor, ele é apresentado. Mas se a gente for até Isaías 2, 12, ele diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então aqui o dia do Senhor, ele vem contra aqueles que se orgulham, aqueles que se exaltam e querem tomar um lugar acima de Deus. A lição fez uma pergunta muito importante e difícil de responder. Por exemplo, como que a gente consegue combinar a noção de Deus amoroso com o Deus que promete vingança? Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente aprende de uma lição quando Deus enviava os exércitos de Israel para a guerra. Primeira coisa, Deus dava algumas instruções e dizia assim, olha, quando você for entrar em guerra, a primeira coisa é você envia uma comitiva de paz. Se eles aceitarem a paz, bem está. Mas se não, declare guerra. Então veja, como que eu consigo combinar essa noção de Deus amoroso? Primeiro, Deus não seria amoroso se ele viesse sem avisar e se vingasse dos seus inimigos, ou vingasse das pessoas. Mas Deus já está anunciando 8 séculos antes de Cristo, já pelo profeta Isaías, que o dia do Senhor, ele virá. Ele repete isso através de outros profetas, Joel, Malaquias e outros mais. E Jesus anuncia, não no sermão de Nazaré, mas ele anuncia para os discípulos, lá em Mateus 24, quando eles pedem os sinais da sua vinda. Então ele fala que juízos aconteceriam. Então veja, um Deus amoroso, ele é amoroso porque ele diz o seguinte, vai haver um tempo de juízo, vai haver um tempo onde eu vou estabelecer a justiça. Você quer entrar num acordo de paz comigo? Está oferecendo a graça, o perdão. Então, assim nós conseguimos combinar essas duas ideias. É a mesma coisa que um pai, olha, se você aprontar, vai ter isso. Então, ele avisa antes. Então, Deus, ele dispõe o pacto de salvação, que envolve graça, mas envolve também um momento onde ajuste de contas. Muito bem, então... Pastor, o autor... Pois não, pastor Cidral, pode ficar à vontade. O autor, ele é muito feliz quando ele faz essa pergunta e traz também um conceito aqui. Como conciliar essa noção de um Deus amoroso, né, com um Deus que promete vingança. E ele diz assim, certamente a diferença é que somente o Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, pode trazer justiça e vingança de maneira completamente justa. A justiça e a vingança humana vêm com todas as falhas, fragilidades e incoerências da humanidade.
é evidente que a justiça de Deus não terá nenhuma dessas limitações. Ele é um Deus justo, perfeito, e sua justiça, ela não tem as limitações da justiça de um ser humano que, às vezes, quer se vingar de alguém ou quer fazer justiça com suas próprias mãos. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus de misericórdia. E você colocou aí todos esses séculos de misericórdia, todos esses séculos de oportunidade, assim como ele deu ao povo de Israel. O povo de Israel foi o povo escolhido, né? A partir de Abraão, eles seriam o quê? Eles seriam o canal de Deus sobre a terra. Então, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça e um Deus que não tem falha. Por isso, há a possibilidade de conciliar entre a justiça de Deus e a misericórdia. Muito bom. Bom, tivemos hoje uma visão de um Deus que abomina o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e ele, mas Deus providenciou uma solução para o pecado. E a solução veio da divindade, sua graça, seu amor, seu perdão, e está disponível a todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. A Bíblia apresentou Jesus, a sua vinda. Jesus, então, começou a curar os quebrantados, a trazer cura aos necessitados, resgatar os pecadores. E agora ele faz uma promessa. Não é quando a gente fala em vingança, parece que é algo pesado, né, duro. Mas no contexto que os nossos colegas apresentaram aqui, também essa é uma expressão de amor, de bondade e misericórdia do Senhor. Nós estamos terminando a lição. Nós temos ainda exatamente 3 minutos. E eu quero pedir para que o pastor Rogério, então, faça suas considerações finais. E aí, pastor, no máximo 1 minuto e 30, faça as considerações finais, tá bom? E logo em seguida, depois, o pastor Sidral também faz suas considerações finais, depois vamos terminar com uma oração. E aí vamos descansar para que esse sábado, cada um na sua igreja, cada um da forma ou digital, ou você que está, não sei onde você está agora, né? Porque a gente tem gente aqui de todo o Brasil, Rondonópolis, Ilha Solteira e tantos outros lugares que nós temos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aqui. Pastor Rogério, suas últimas palavras nesta noite. Muito bem, Deus ele quer atrair toda a humanidade para o desejado de todas as nações. Jesus veio e disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairia todos a ele. Então, o nosso maior propósito é representar esse Deus, pregar essa mensagem de salvação, apresentar o desejado de todas as nações. Todo ser humano tem um vazio que só Cristo pode preencher. Eu acho que a lição ela concentrou esta ideia neste desejado de todas as nações. Essa pessoa que veio para nos salvar, dar a sua vida, interceder por nós e fazer com que fôssemos canais também da sua bênção, da sua graça para outras pessoas. Que Deus abençoe você, querido amigo, para que a tua vida possa também ser usada nas mãos de Deus para conduzir muitos ao reino de Deus. Muito bom. Antes do pastor Sidral fazer o último comentário, uma irmã colocou aqui, que eu acho que é importante a gente citar isso, Deus sem amor seria um ditador. Deus sem justiça seria permissivo. Portanto, todo ato de Deus provém do amor, que é o seu caráter. Resumiu assim, com muita sabedoria, a irmã Nádia. Ela faz essa colocação e realmente a irmã Nádia, ela tem toda a razão, não é? Deus, o ato de amor faz com que nós entendamos que Deus, ele trabalha com a sua justiça envolvida pelo amor, mas também existe a prática da justiça como determinação para encerrar o pecado e a história desse mundo, né? Pastor Sidral. Pastor César, pastor Rogério, obrigado por poder estar com vocês, amigos que estão conosco. As minhas últimas palavras são as seguintes. 700 anos antes de Jesus Cristo vir a essa terra e ler o texto do profeta Isaías, o texto tinha sido escrito. O profeta profetizou o texto que seria lido lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. E Jesus Cristo leu, cumpriu ali o dia todo especial do início do ministério de Jesus Cristo. E quando eu olho para tudo isso que aconteceu 700 anos e Jesus Cristo cumpriu o ano aceitável,
eu só posso dizer para você que nós vivemos os últimos dias da história da humanidade. E também o dia do Senhor virá. Os sinais anunciam a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de nós, as circunstâncias pandêmicas que vivemos, diante de nós, as circunstâncias se cumprindo tudo o que a palavra de Deus diz, homens jactanciosos, caluniadores, amantes dos prazeres, inimigos do bem, sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. O dia do Senhor virá também. A segunda parte, que Jesus Cristo entregou o livro de Isaías e deu novamente à mão do sacerdote, e ele não leu, essa segunda parte se cumprirá como a primeira. O ano aceitável já estamos vivendo desde que ele iniciou seu ministério. Mas logo o Senhor virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, cumprir a segunda parte. E eu venho convidar você para que a gente possa fazer parte desta segunda parte também. Não só do ano aceitável, mas vivermos o ano aceitável, o período da graça. E um dia sermos retirados, não somente da presença, mas do poder e da presença do pecado. Por quê? Porque o Senhor que cumpriu Isaías 61 lá em Lucas 4, será o Senhor que vai cumprir também em Apocalipse, quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele virá para buscar você e eu. Que Deus te abençoe. Aceite esse Jesus. Amém. Olha, quero agradecer aí a todos os internautas. A gente tem algumas perguntas aqui ainda, mas não vai dar mais. Obrigado a todos que participaram. Tivemos vários irmãos e irmãs de norte a sul deste país, até da Bahia. Tivemos aqui ó, Itapetinga, na Bahia, Jardim Boa Vista, São Paulo, gente de norte a sul. Obrigado, amigos que se conectaram conosco hoje à noite. Na próxima sexta-feira, é possível que o pastor Fernando já esteja de volta, não é? É difícil substituir o Fernando, mas ele vai estar aí na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, pastor Cidral, pela sua participação brilhante, ao pastor Rogério pelo conhecimento que traz a nós, e esperamos que todos tenham aí um sábado muito abençoado e feliz, e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Para terminarmos, pastor Rogério, o pastor Cidral fez a primeira oração, foi isso, né? Agora o pastor Rogério termina com uma oração. Após a oração, então, nosso boa noite a todos vocês. Pastor Rogério. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela mensagem que pudemos estudar e aprender mais nesta noite. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estiveram conosco, ouvindo a tua palavra, e também esteja com cada um de nós que aqui estamos, os pastores. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe a tua igreja, e que ela possa, como Isaías disse, levantar-se e resplandecer, porque a glória do Senhor irá brilhar sobre esta terra, e logo em breve o Senhor Jesus retornará a este mundo para trazer a paz, trazer a justiça e nos levar para o seu lar de glória. Que enquanto esse dia não chega, possamos ser portadores de luz, de esperança, e também falarmos do desejado de todas as nações, daquele que nos ama e que quer habitar o nosso ser, o nosso coração. Boa noite, um feliz sábado, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok, mais uma vez obrigado. Tenham todos aí uma boa noite, um feliz sábado e até a próxima live na próxima sexta-feira, tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe você aí. Tchau para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.